Olá, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, seja sobre ti, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus. Ah, como é bom ter a quem recorrer a Deus e recorrer à palavra dele. Como é bom saber que ela é viva e eficaz e poderosa, como uma espada de dois gumes, apta para poder discernir, para separar juntas e medulas, apta para poder discernir os pensamentos do nosso coração. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia, porque assim Deus determinou que a palavra dele fosse esperança para todos os povos, durante todo o tempo da humanidade na face da terra. A começar por Adão e Eva, ele deu a sua palavra. Infelizmente, eles não a obedeceram e assim pereceram. E nós temos hoje o privilégio de sermos estudiosos da palavra de Deus. Nós temos hoje o privilégio de sermos ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Nós temos a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o maior dos livros e estudá-la é a mais nobre das ocupações. Entendê-la é o mais elevado de todos os objetivos. Então que você lembre disto, que a Bíblia é o maior dos livros, estudá-la é a mais nobre de todas as ocupações, e entendê-la, aplicar o nosso coração em entendê-la, é a mais nobre de todas as metas, o mais nobre de todos os objetivos. Que você lembre disto e procure colocar na sua vida diariamente o estudo da palavra de Deus, porque já é comprovado que as pessoas que leem a Bíblia, elas são felizes, comprovando a verdade, comprovando a palavra de Deus. Hoje quero compartilhar com vocês, algo que vai certamente fortalecer a sua fé, assim como fortaleceu a minha fé. Assim como eu, pastora Carmen Soares, há 32 anos eu sirvo a Deus. Há 29, fazer 30 anos que eu sou pastora. E já passei por muitos momentos difíceis na minha vida, que eu pensava que eu não conseguiria superar as aflições, as dificuldades. Mas eu busquei o conforto na palavra de Deus. Eu busquei a orientação na palavra de Deus e eu consegui vencer. Da mesma maneira que muitas pessoas têm testemunhado no nosso dia, que elas têm buscado conforto em Deus, têm buscado resposta na palavra de Deus e elas têm prevalecido. Quero compartilhar com você o que está escrito em Josué no capítulo 1. Deus mostrando para Josué estava diante de uma missão, a missão da sua vida, até o dia que Deus vem conversar com ele. Ele era apenas o auxiliar de Moisés, ele era apenas o ajudador de Moisés, mas agora ele não seria mais o ajudador de Moisés, agora ele seria o responsável pela missão. E para ele ter sucesso naquela empreitada, naquele projeto que Deus colocou em suas mãos, era preciso ele ter o coração totalmente voltado para a palavra de Deus. Aí o próprio Deus vem conversar com Josué e fala para ele. Está escrito no primeiro capítulo de Josué, Josué 1, a partir do verso de número 2. Livro de Josué, capítulo 1, a partir do verso de número 2, nós lemos assim: Deus falando com Josué, Deus falando com Josué: Moisés, meu servo, é morto.
Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Muito bom. É a palavra de Deus liberada sobre a vida do Josué. Moisés havia morto, como nós acabamos de ler aqui, ele havia morrido. Ele não entrou na terra prometida, exatamente por falta de cuidado. Quando Deus falou para ele ir lá e falar a rocha, quando os filhos de Israel teve sede no deserto, e o Moisés ficou furioso, irou com aquele povo, e por causa da sua ira, ao invés dele falar a rocha, ele feriu a rocha deu água, como já havia acontecido anos antes. Porém agora, a rocha deu água, o povo matou a sede, mas o Moisés ficou impedido de entrar na terra de Canaã, por um detalhe, só por não ter falado a rocha. Ao invés dele falar a rocha, ele bateu na rocha. A rocha abriu-se, fendeu-se, deu água, matou a sede do povo. Mas Moisés perdeu o privilégio de entrar em vida lá na terra de Canaã. Isto mostra para nós o zelo que Deus tem com a sua palavra. Nós precisamos ter isto em foco todos os dias da nossa vida. Como eu disse para você, que a Bíblia é o maior dos livros. Estudá-la é a mais nobre ocupação para uma pessoa sobre a face da terra. E Jesus falou para nós que nós deveríamos fazer o quê? Nós deveríamos ouvir a palavra dele e praticá-la. Assim como Deus fala aqui para Josué. Deus fala para ele: ô Josué, agora a responsabilidade é a sua. Todo lugar que você pisar o seu pé, pisar a planta do vosso pé, eu já tenho dado, como eu prometi a Moisés. E isso é muito interessante, porque essa promessa, ela havia sido ratificada a Moisés. Deus já havia feito a promessa a Abraão, mais de 500 anos atrás. Deus havia feito a promessa a Abraão de dar a terra que ele peregrinava à sua descendência. E ele ainda falou para Abraão: sua descendência será escrava numa terra estranha por cerca de 450 anos. Depois eu os tirarei de lá e os trarei para cá, para esta terra, a terra que você peregrina. Abraão ficou velho, teve o seu filho Isaque, no qual cumpriu a promessa de Deus. Ele e sua mulher Sara peregrinou por aquela terra. Depois que Abraão completou já os seus 175 anos de vida, ele foi recolhido, ele passou da morte para a vida.
porque nós podemos testificar isto, confirmando mais uma vez que a palavra de Deus é fiel e as suas promessas não voltam vazias. As suas promessas cumprem todas elas, todas. Nenhuma promessa de Deus vai ficar no esquecimento. Deus havia prometido a Abraão. Nosso Senhor Jesus, na parábola do rico e do pobre, ele mostra o mendigo Lázaro sendo confortado por Abraão no local chamado seio de Abraão, provando que a promessa de Deus se cumpriu. O Abraão, pela sua fé, obedeceu a Deus e recebeu como recompensa a vida eterna. E nós temos que demonstrar também a nossa fé. A maior demonstração da nossa fé é nós fazer uma entrega da nossa vida para Deus. Não adianta eu e você nós dizermos que temos fé, mas se nós não fizermos uma entrega da nossa vida para Deus. Então o maior exemplo de fé o Abraão dá para nós. Ele faz uma entrega da sua vida para Deus. Ele deixou a sua terra, a sua parentela, veio para esta terra, peregrinou nessa terra, morreu nessa terra, que Deus prometeu, que Deus jurou dar a ele. Depois falou para Isaque e também para Jacó, para Israel, o mesmo que ele havia dito para Abraão. E os anos passaram, os 450 anos passaram. Moisés tirou os filhos de Israel do Egito, caminhou 40 anos com eles no deserto. Aquelas pessoas que estavam ali com Josué agora, quando Deus fala com ele, havia apenas dois que eram idosos. Um era o Josué e o outro era o Caleb, já com seus 80 anos de idade. E os demais eram a geração de 40 anos para baixo, que havia nascido no deserto. Mas não era um povo forte fisicamente, porque não tem como você adquirir massa corpórea, não adianta, você não consegue adquirir, você morando no deserto, tendo uma alimentação limitada, apenas o maná que descia dos céus, não tinha como eles engordarem, eles serem robustos. Então, pelo cenário, pelas circunstâncias, eles eram pessoas com expectativas de entrar na terra da promessa e poder viver uma vida normal. Então lá estava aquela geração, lá estava a geração dos que havia nascido no deserto, entregue agora a Josué. Deus fala para ele, Deus fala que aquela terra era a terra que ele tinha prometido a Abraão. O Abraão acreditou e foi fiel até o fim. O Moisés acreditou, exceto nessa questão de falar a rocha pela segunda vez. A primeira vez Deus mandou ele bater na rocha, mas na segunda vez Deus mandou ele falar a rocha, e ao invés dele falar, ele bateu na rocha novamente. E assim, com esse detalhe de desobediência da palavra de Deus, o Moisés não pôde levar o povo até o local prometido, que era atravessar o Jordão e entrar na terra de Canaã. Agora lá estava Josué, e Deus chega e fala para ele, dá a ele as coordenadas, diz para ele o que é que ele tem que fazer. No verso 7 ele diz para ele, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvias, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Isso aqui é muito importante para mim e para você, porque o sucesso da missão de Josué dependia da sua obediência à palavra de Deus, dependia dele colocar em prática o que Deus havia dito para ele. Então o sucesso daquele povo, atravessar o Jordão, que estava na época da cheia, e na época da cheia, o rio Jordão, ele tinha cerca de 1.600 metros, quase 2 quilômetros,
Tinha local que chegava a mais de 2 quilômetros de uma margem à outra. Imagina você, a multidão, crianças, animais, pessoas que não tinham nem habilidade com atravessar rios, porque nasceram e cresceram no deserto, não entendia nada de atravessar rios, de nadar ou coisa desta natureza. E agora, para atravessar essa multidão, para levá-los para a terra da promessa, o Josué precisava ser obediente, ser dependente de Deus. Sua obediência, o sucesso da sua missão, dependia da sua total obediência à palavra de Deus. Isto é muito importante, porque são princípios de Deus que não mudam. Foi o que Deus exigiu de Noé, que ele construísse a arca, ele construiu e teve bom resultado. Foi o que Deus exigiu de Abraão, que ele andasse na presença dele e fosse perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito, e a minha bênção te alcançará. E ele fez isto. Ele teve as suas falhas, mas ele esforçou para guardar a aliança com Deus, e ele guardou. Ele sabia que o que Deus havia falado, Deus cumpriria na vida dele. E agora chegou o dia de Deus cumprir a promessa, e estava nas mãos de Josué cumprir o que Deus havia falado a Abraão, a Isaque e a Jacó. Estava nas mãos de Josué, estava no poder de Josué, dependia dele obedecer a palavra de Deus ou então negligenciá-la. Se ele negligenciasse, ele colocaria a perder tudo que Deus havia prometido. Então ele se esforçou e ele foi bem sucedido. O sucesso da nossa missão também depende da nossa obediência a Cristo, depende da nossa obediência a Deus, depende da nossa sujeição a Ele. Se nós temos fé, não adianta eu, pastora Carmen, dizer que tenho fé, mas se eu não faço uma entrega completa da minha vida a Deus, porque se eu tenho fé, a maior demonstração que eu posso dar da minha fé é eu fazendo uma entrega completa da minha vida a Deus, é eu entregando a minha vida nas mãos de Deus, assim como fez o Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Ele fala para Deus: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ou seja, ele fez uma entrega total a Deus, e ele entregou totalmente a Deus, porque ele sabia que naquele momento ele morreria, mas por causa da sua total entrega a Deus, mesmo sendo ele sepultado, no terceiro dia ele ressuscitaria, porque era a promessa de Deus. E porque ele fez a entrega total, ele cumpriu a vontade de Deus, assim Deus fez. No terceiro dia ele ressuscitou. Pode ir lá em Jerusalém, o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. E esse mesmo Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia, ele fala para nós em Apocalipse capítulo 2, no verso 10, na carta escrita à igreja de Esmirna. O que é que ele fala para eles? Fala da dificuldade que eles teriam, que eles passariam, porque levantaria contra eles, Satanás levantaria contra eles. Só você pegar e ler a carta de Apocalipse capítulo 2, a carta à igreja de Esmirna, você verá isso que eu estou dizendo para você. O que nosso Senhor, o que ele fala para a igreja de Esmirna, o que é que ele fala para ela? Ele fala para ela exatamente o mesmo que Deus havia falado ali para Josué: a fidelidade, a obediência. Veja o que aconteceu com a igreja de Esmirna. Jesus fala para João escrever: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo
está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Também nós precisamos lembrar disto, como esta carta de Jesus Cristo à igreja de Esmirna, que eles teriam dificuldade, porque o diabo levantaria contra eles, como levanta contra mim e contra você. Mas eles tinham que depositar a esperança na palavra de Jesus Cristo. E qual era a ordem de Jesus Cristo? Que eles fossem fiéis a Ele até a morte, que eles depositassem a confiança na palavra de Deus. Para mim e para você, o sucesso da minha vida, o sucesso da sua vida, da missão que Deus entregou na nossa mão, o sucesso da nossa missão, deve-se também a nossa completa e total obediência a Cristo, a nossa entrega incondicional a Ele. Não adianta eu ir na igreja e falar, eu gosto de ir na igreja, gosto de ouvir a pastora Carmen, gosto de ouvir outro pastor, gosto de ler a Bíblia. Isto não é suficiente. O suficiente é fazer uma entrega total, porque o Senhor tem compromisso com a palavra dEle. Ele não tem que cumprir o que eu falei, eu é que tenho que cumprir o que eu falo, mas Ele cumpre o que Ele falou. E se nós tomarmos como exemplo o que está escrito na palavra de Deus, e também obedecer a Ele, como Ele falou para Josué, tenha o cuidado de fazer tudo conforme Moisés te ordenou, assim você vai ter sucesso. Então não adianta você e eu, nos dias que nós estamos vivendo, nós queremos esperar que o político A ou B venha trazer uma redenção da situação difícil que nós estamos vivendo, se nós já temos um Redentor. O único Redentor da nossa vida é Jesus Cristo. Só Ele pode nos livrar. Só Ele pode nos livrar, porque foi entregue a Ele todo o poder nos céus e na terra. Ele falou: Pai, eles não são do mundo, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós não somos do mundo, estamos aqui, mas o nosso destino eterno não é aqui. Então que nós venhamos fazer uma entrega total, fazendo a demonstração da nossa fé em Deus, fazendo uma entrega total, acreditando no que Ele diz, obedecendo a Ele completamente, sem colocar um ponto de interrogação naquilo que Ele nos falou. Se Ele colocou um ponto final, é ponto final. Deus sabe o que faz, Deus não erra. Que você confie em Deus, como Josué confiou, como a igreja de Esmirna confiou, assim como Jesus Cristo confiou. Que nós confiemos em Deus, para que a nossa missão, ela seja bem sucedida. Só Deus pode garantir a nossa vitória. Nunca se esqueça disto. Não fica perdendo seu tempo esperando que venha socorro para você de outro lugar. Só vem de Deus. Só Deus. Só Ele é o nosso socorro. Quero agora orar com você. Querido Deus e amado Pai Celestial, louvado seja o teu nome, porque o Senhor testifica com a tua palavra que tu és o Deus fiel. Tudo que o Senhor falou para o Noé, o Senhor cumpriu. Tudo que o Senhor falou para Abraão, o Senhor cumpriu. Tudo que o Senhor falou para Josué, o Senhor cumpriu. Tudo que o Senhor falou para Jesus Cristo, o Senhor cumpriu. E tudo que o Senhor tem falado para nós, o Senhor tem cumprido e certamente cumprirá até o fim. O Senhor abençoe a vida desse homem, desta mulher, a vida desta família. Que essas pessoas não venham, meu Deus, se desesperar. Não venha, meu Deus, esperar socorro de outro. Não venha, meu Deus, entrar em desespero. Não venha, meu Deus, praticar coisas do maligno para tentar se dar bem na vida, mas que elas venham guardar a palavra do Senhor no coração, mas que elas venham fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer, que é ser fiel até a morte.
E que o Senhor Deus Todo-Poderoso sustente a vida deste homem, sustente a vida desta mulher, sustente a vida desta família, e repreende o diabo, repreende Satanás, com as suas manobras, com os seus enganos, com as suas mentiras, com as suas falcatruas. Neutraliza agora, meu Pai, toda manobra do diabo contra esta pessoa, contra esta casa, contra esta família, em nome do Senhor Jesus. E enche esse coração de fé, para que esta pessoa não venha se desesperar diante do problema, mas que ela venha confiar no Senhor e receber a vitória. Em nome do nosso Senhor Jesus, ó meu Deus, para a glória do Senhor, que é o nosso socorro bem presente na tribulação, com essa certeza que o Senhor já está fazendo a obra, socorrendo o necessitado, amparando a estes que clamam pelo teu socorro. Com esta certeza, nós te agradecemos, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. Amém. Muito bem, que Deus, o nosso bondoso Pai, abençoe a sua vida. Se essas mensagens que você tem visto aqui no nosso canal têm abençoado você, por favor, compartilhe com outras pessoas, para que elas sejam abençoadas também. Eu, pastora Carmen Soares, agradeço a você, obrigado e até o nosso próximo encontro. Que você não se esqueça que Deus zela pela palavra dele. E você pode dormir em paz, acreditando no que Deus tem falado para você, porque Deus é Deus e não homem para mentir. O que ele falou, ele cumpre. Um grande abraço. Paz do Senhor, Deus te abençoe. Que o Senhor manifeste a glória dele na sua vida, te dando paz, te dando alegria, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.